seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo, que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. A gente falou da meditação do poder do agora, né? Então, essa meditação, ela vai, assim, nos ajudar a olhar para dentro, a nos voltar para si mesmos, né? E compreender para onde que a gente direciona a nossa energia. Então, a gente começa a observar, quando a gente olha para dentro, como que está a nossa qualidade interna, nossa vida interior, né? Em que exatamente a gente presta atenção o tempo inteiro, o que que a gente escolhe colocar a nossa atenção, né? Quando a gente percebe por onde transitam os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente começa a reparar que tudo vai girar em torno ou do passado ou do futuro, ou em algo que já aconteceu e a gente volta lá e fica remoendo aquilo, né, com os pensamentos e com os sentimentos, porque um alimenta o outro, ou a gente acaba direcionando essa energia para frente no desdobramento de algo que ainda não aconteceu. Né? Então a gente fica elaborando como que vai ser, o que que o outro vai pensar, como que as coisas vão acontecer. E num lugar ou no outro são frequências de tempo que a gente já não movimenta energia alguma, né? Sendo assim, esse momento do agora, esse momento em que nós estamos aqui conversando, realizando essa análise, né? Este é o momento atual, este é o momento presente, é o agora. Então, tudo só pode acontecer neste momento, porque é tudo que a gente tem. Né? Então, essa é a primeira ilusão que a gente quebra quando a gente fala do poder do agora, quando a gente fala da presença. Então, apenas o que a gente tem neste instante é o que existe, não tem nada além disso. E o momento do agora, muitas vezes, ele é confundido com o que acontece no agora. Né? Porque então a pessoa entende muitas vezes que se colocar no agora é se misturar ao que acontece nos fatos, né? Em volta, dentro da casa, enfim, não se trata disso. O agora, ele é sinônimo de presença, né? É estar consciente para tudo o que acontece, para tudo que existe nesse momento, sem julgamentos mentais. Ele é a presença presente. Já vou explicar esse termo de estar presente com tudo, né, com o todo. É como estar num banco de um parque. E aí você se vê percebendo o que você está ouvindo, o som dos pássaros, né, sentindo ali a luz do sol, o som da água no lago, as pessoas passando, mas nada disso vai ter um julgamento, nada disso você vai entrar num pensamento. É apenas deixar ser tudo como é, sem nomear nada, sem julgar nada, apenas presença. Eu costumo chamar esse lugar de paz, né? Porque quando a gente está presente, a gente não está brigando com nada, nós não estamos conflitando com nada, nem conosco, nem com nada fora. É apenas estar. Então, sem se deixar ser arrastado constantemente pelos pensamentos, pelos acontecimentos, pelas emoções, né? E sobre o que acontece nesse momento, é como se a gente aceitasse. Como eu disse anteriormente, a palavra da presença é a aceitação, né? É permitir que tudo seja como é e como deve estar. Então, o que que acontece dentro da gente? Nós somos uma consciência por detrás dos pensamentos. Você é o espaço mais amplo onde tudo isso que está acontecendo do lado de fora está sendo visto e reconhecido, né? Então é essa consciência maior onde tudo acontece dentro de nós. Não é na mente, não é nos pensamentos, né? Então nada disso existiria se você não tivesse essa consciência por detrás dos pensamentos. Tudo que acontece e tudo que se manifesta é reconhecido inicialmente pela nossa consciência. Quando vem o pensamento e julga, a gente finaliza, né? A gente decreta, é como finalizar com algo que poderia continuar em construção.
né? Olhar para algo e julgar é dizer que é algo que poderia se transformar. E aí a gente mata a capacidade evolutiva daquilo onde a gente está direcionando o nosso foco de julgamento, né? Já vou explicar tudo isso, tá? Então, os pensamentos, eles não conseguem manter um estado de presença. Por isso que a gente não se coloca no presente pela razão mental, não tem como a gente se manter presente através dos pensamentos. Nós nos colocamos presentes apenas quando a gente está conectado a nós mesmos, sem estar tomado, né, por força de pensamento ou emoção. E por que que os pensamentos nos tomam muito? Porque a gente já está condicionado a isso, né? Desde o momento que a gente chega aqui, a gente começa esse aprendizado a partir da razão mental, né? A nossa forma de aprendizado na sociedade funciona dessa maneira. Mas o maior dos problemas não é usar a razão mental, é acreditar que essa voz que fica falando na minha cabeça sou eu. E essa voz não sou eu. Essa voz é apenas uma programação. Imagina que o pensamento ele é limitado. Ele não tem para onde ir depois que chegou no limite. Quando ele não tem para onde ir, ele repete, e repete, e repete. E a gente acha que aquilo somos nós. E aí o que a gente faz? Se limita. Lembra que eu disse? Quando a gente julga, a gente fecha e anula qualquer continuidade de construção. E quando a gente faz isso com a gente mata a nossa possibilidade de evoluir. E a gente acredita que o mundo é desse tamaniquinho, porque é como a gente está julgando o nosso pensamento através de nós. A gente está identificado com o pensamento, só que nós não somos esses pensamentos. Simplificando, é isso. Todos nós temos uma voz na nossa mente. E nós não damos conta de ficar observando, né, como que é isso, quem que é isso dentro de mim, por que que fala tão alto muitas vezes e por que que me judia, né? Tem muita gente que sofre por processos mentais de repetição e, portanto, repete histórias. Então, tem muita gente que passa pelo consultório que tem problemas de relacionamento e não consegue consolidar nenhum relacionamento, mas até onde aquele relacionamento faz a pessoa sofrer, ela vai no próximo, e vai no próximo, e vai no próximo. É como um apego à dor, porque os pensamentos contam para essa pessoa que só existe isso, percebe? Fechou num pensamento, cristalizou. Aí a possibilidade evolutiva morre, nós mesmos a matamos, né? Então, achar que essa voz na minha mente sou eu é o nosso maior equívoco, né? Os pensamentos que a gente acaba alimentando, eles vão ali criar uma esfera e eles vão cristalizar não só no nosso pensamento, mas na nossa emoção, na nossa condição de vida. E isso a gente fala que se transforma numa crença central. Eu já falei disso algumas vezes por aqui. Essa crença central é como se tudo que existisse fosse girar em torno disso. E a nossa vida vai se reduzir a isso, né? E justamente pelos pensamentos que a gente alimenta, porque daí a gente vai acreditar naquilo e pronto. Ali eu tô longe de qualquer possibilidade de evoluir. Então, o que seria estar no agora, né? Nesse estado de presença? É perceber que existe essa consciência, que aqui no nosso grupo a gente chama de eu sou, que é essa essência divina, é esse eu maior, é a nossa conexão de alma, né? Então, quando a gente está no estado de presença, a gente tem condição de flexibilizar qualquer situação para ampliar tudo que já existe dentro de nós, né? E aí a gente começa a observar, a gente começa a se apropriar da nossa forma de pensar, a gente começa a perceber que esses pensamentos muitas vezes merecem uma boa gargalhada e não que a gente fique nervosa, né? Porque muitas vezes vem um pensamento e a gente acha que, nossa, por que que eu estou pensando isso? E aí eu não consigo sair. Perguntei, por que estou pensando isso? Eu já começo o conflito e ele aumenta, e eu fico brava, eu dou energia para ele, e ele continua ali. Então eu entro num cabo de guerra, né? Eu entro ali num conflito tão grande que eu faço mais emaranhado do que se eu simplesmente parasse, respirasse, deixa passar. Tudo na vida é uma fluidez constante. Aquilo também vai passar. Eu não preciso parar naquele lugar, né? Então, a primeira ideia de voltar-se para o agora é lembrar que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos essa consciência viva e ativa, e o nosso treino é permitir que essa maior parte se manifeste,
tanto em palavras, como em ações, como em pensamentos, né? A partir dessa consciência do não pensar. O que que é o não pensar, né? Até para o budismo, os zen budistas falam muito sobre isso. O não pensar é não alimentar. A mente é feita para pensar, ela vai pensar. Mas lembra, eu posso alimentar ou não alimentar esse pensamento. Eu posso colocar mais energia ou eu posso simplesmente vou respirar, vou deixar passar e dali eu vou seguir para onde eu devo ir. Eu não vou paralisar o meu processo porque um pensamento me seduziu, né? Então, esse eu, né, essa consciência é a nossa totalidade. E essa consciência ela existe mesmo antes da gente aprender alguma coisa sobre a razão racional, né? Por exemplo, quando a criança nasce, ela não racionaliza como um adulto. Que bom, graças a Deus, né? Ela apenas sente. E aí, esse sentir, ele vai se conectando ao meio. Ela é muito mais presente porque ela vai fazer essa conexão via sentir. E o presente é o único lugar onde a vida é encontrada. Pode observar, por que as crianças são leves? Né? Por que elas são alegres? Porque para elas o mundo é uma grande brincadeira. Né? Elas não se comprometem com o que acontece do lado de fora. E não é por ausência, né, de consciência. Elas estão no mundo, elas estão sendo afetadas, consciente e inconscientemente. Mas muitas vezes a gente se perde dessa criança que tem dentro da gente, no sentido de deixa eu tentar olhar com mais leveza, deixa eu ter a fé de uma criança. A criança chora no berço, tendo certeza que a mãe vai atender aquele pedido, né? E nós? Muitas vezes a nossa fé passou longe, né? E quando a fé passa longe é porque o pensamento já tomou, já comprometeu. Então, quando a gente faz do nosso momento presente um inimigo, acontecem essas fugas. Eu fujo ou para o passado ou para o futuro e o que acontece é que eu me retiro da vida. Olha que grave que é isso. Se eu estou no passado ou no futuro, ou se eu me coloco em qualquer situação mental que não é aqui, onde eu estou vivendo? Onde está acontecendo a minha vida? E a vida só acontece no agora. O poder da vida só pode ser executado se eu me colocar no agora. A vida é algo inseparável do todo, do agora. Nós estando em corpo físico ou não, mas vamos reduzir a conversa só para o corpo físico, entendendo que quando eu me coloco no agora, eu olho de frente para a minha vida, eu não preciso fugir dos meus processos. Né? E nesse instante, que é onde tudo está acontecendo, é onde eu posso pegar as rédeas da minha vida e fazer novas escolhas se eu não estou de acordo com aquilo que eu já escolhi anteriormente. Então, absolutamente nada vai acontecer fora do presente. Quando a gente desvia a energia do momento presente, a gente pode reeleger, escolher de novo. Opa, peraí, fui para muito longe, deixa eu voltar para agora. Como que eu faço isso? Um exercício super simples, respiração. Respira a respiração abdominal. Se você fizer 4, 5 respirações, você vai perceber. Ao final das respirações, perceba onde estava a sua mente enquanto você respirava. Na respiração. Isso é presença. É simples assim, né? Então, isto é o agora. Apenas permitir que tudo seja como é. Então, exercícios de respiração, ou então vou tomar um copo de água, percebo como é a temperatura dessa água, observo muitas vezes, né? Para uns instantes, estou trabalhando, estou numa loucura, numa correria, para uns instantes, sinto as minhas mãos, eu sinto que eu tenho um corpo, eu sinto que eu estou aqui, eu sinto a vida em mim, eu sinto o meu coração. Que, aliás, quando a gente está bem quietinho em meditação, a gente sente o corpo inteiro pulsar, não é assim? Isso é o agora, é sentir a vida, é se colocar presente. Isso faz toda a diferença para o nosso corpo celular, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo mental, né? Tanto que quando você se entrega para um processo mais sutil, a gente não é invadido o tempo inteiro. A gente percebe que a gente vai criando pausas nessas invasões, né? E quanto mais vezes você se entregar para esse tipo de processo, maior a conexão, né? E maior esse estado de presença consciente. E também a gente pode ir usando, né, todas esses exercícios e você pode colocar lá dentro de um caderninho o quanto tempo você entende que você conseguiu durante o dia prestar atenção em si mesmo, voltar
para o seu estado de presença, né? Conversando, né? Pedindo licença. Esse pensamento veio, me tomou, me trouxe uma sensação ruim, uma emoção que me deixou para baixo. Processo, eu sei que você está aí, mas eu vou pedir licença para você para ficar presente. Agora eu estou presente, né? Conversa, faça amizade, né? Eu brinco assim, dance com todos os seus demônios e depois coloque eles para sentar e fala, agora é a minha vez, deixa comigo. Eu não preciso ser conduzida, eu posso lidar, né? Afinal de contas, a gente tem tantas capacidades e infelizmente a gente não usa porque nós não nos colocamos no estado de presença. Então, quando os pensamentos tentarem nos tomar, né, um convite que eu faço, porque é o que eu faço comigo, olhe para eles e duvide deles. Porque quem diz que esses pensamentos são reais? Porque estão na minha cabeça, né? Então, eu conto que a maioria desses pensamentos não é real. Tem algum fato, alguma coisa que é real e o resto é só uma fantasia que a nossa mente cria, porque ela precisa de um enredo, uma novela mexicana, ela vai precisar. Ela quer montar uma história, né? Então, geralmente, esses pensamentos a gente acaba não sofrendo pelos fatos que acontecem, mas pelos pensamentos que são gerados depois do que aconteceu. E é por isso que a gente fica desdobrando para trás, para frente, me colocando lá na ansiedade do futuro, né? Então, quando os mestres passaram pela Terra, sem exceção, eles disseram tudo aqui é uma ilusão. Por quê? Porque a gente acaba fugindo. A maior parte da população o tempo inteiro não está em fugas, né? As pessoas entram no serviço querendo ir embora, quando saem, chegam em casa e querem descansar, mas acabam sendo tomadas por vários pensamentos, acabam não estando com a família. A ideia era de noite descansa, fica com a família. Não, a maior parte nem desmonta o corpo profissional. Entra em casa, mexendo no celular, respondendo e-mail e tudo mais. Aí no dia seguinte sai cedo, todo atribulado e é tomado por toda aquela egrégora mais densificada e a pessoa acredita que só existe aquilo. Nesse lugar eu não consigo mudar, não consigo transformar uma realidade. Porque eu entendo, todo mundo passa, né? Que nem isso que a gente pensar. Como foi teu primeiro emprego? Não foi o emprego dos seus sonhos, com certeza, né? Mas o que acontece? É um processo, é uma escada, a gente vai subindo, daí um pouco a gente faz um curso, daí um pouco a gente sai do colegial, daí um pouco a gente se forma numa faculdade, daí um pouco a gente vai ampliando as nossas potências. Sim, nós temos essa capacidade, né? Então, viver no agora nos retira da ilusão, né, de não estar no presente para parar de fugir dos processos que temos hoje. E aí, o que acontece? A gente acaba validando, né, alguma situação e a gente acaba vivendo uma tela de realidade. Eu vou explicar melhor isso. Sabe aquilo que você converge a sua atenção de forma muito importante, de forma muito intensa? Aquilo vai ser a tua realidade. Então, um exemplo clássico é assim: imagina uma pessoa que ela é viciada naqueles noticiários que trazem muita violência, que aponta ali o caos e o medo e a tragédia. Então, chega alguém para falar, olha, esse programa tá ruim e tal, a pessoa ainda briga, fala, não, não, precisa saber, porque a gente precisa saber da verdade, né? A gente precisa se inteirar do que está acontecendo no mundo e tudo mais. Aí, de repente, essa mesma pessoa, ela vai assistir um filme, ela escolhe o quê? Um filme cheio de violência. Aí, durante o dia, no trabalho, as pequenas pausas que ela faz ali, ela abre a internet e vai aparecer o quê? Notícias, né, reportagens ali que também vão trazer mais daquelas tragédias, porque obviamente a internet vai trazer mais do que você busca. Não é assim? Você busca uma coisa, ela te dá mais que ela entende que você gostou, igualzinho a mente, né? E aí o que essa pessoa está fazendo? Ela está se alimentando de toda aquela carga. Daí um pouco, ela começa a entender que só existe isso no mundo, que essa é a realidade última e que não tem mais nada a ser visto. Eu estou aqui dando o exemplo da violência porque esse é um assunto muito falado o tempo inteiro, né? Na TV, nas televisões. Eu acho que hoje o pessoal está começando a escolher um pouco melhor o que assiste, tem mais opções de internet, YouTube, essas coisas. Mas ainda tem, né, essa grande afinidade com o que é denso. A tragédia sempre faz sucesso, né? E as pessoas gostam de estar ali ouvindo. Então, imaginem que essa pessoa que se alimentou de tudo isso, o que ela fez? É quase que um trabalho de escola. Sabe aquela coisa?
vamos fazer uma colagem com figuras com a letra A. Aí a criança vai lá e recorta. Abelha, amigo, e faz aquela montagem. Aquilo vira tela da nossa realidade. É quase que um trabalho de escola, é exatamente isso. E quando essa pessoa cria essa tela de realidade, ela acredita que o mundo é um próprio inferno, que só existem pessoas ruins e ela talvez seja a única pessoa boa. E nem tanto, porque com tanta violência ela precisa aprender a se defender, ela vai fazer curso de tiro, ela vai saber usar arma branca, ela vai saber se defender lá, porque vai saber o dia que ela vai precisar dessa defesa toda, só aguardando quando vai precisar usar tudo isso, porque sair porta fora é o verdadeiro Walking Dead da vida real, né? Então, a gente acaba criando cada história na nossa mente, a gente acaba criando cada perspectiva e cada tela de realidade. Então, eu falo que cada um vive a sua novela pessoal e particular, né? E aí a pergunta, qual é a sua novela? Porque todos nós temos uma, né? Então, tem a novela da heroína, tem a do justiceiro, tem a do revoltado, tem um monte de novela. Dá para escolher. Mas dá para a gente entender também que tem muitos aspectos no mundo que a gente pode escolher apenas olhar como um aspecto que existe sem se afetar por ele. Onde é esse lugar? Estado de presença. Ah, mas isso significa que eu não vou escolher para onde ir, ou quem eu sou, ou aspectos da minha personalidade? Não. Significa que você está presente quando os seus aspectos genuínos chegarem através da sua consciência maior. Então, muitas pessoas acabam passando por uma encarnação inteira sem sair dessa tela reduzida de realidade que o mundo apresentou e ela pegou ali como uma realidade fidedigna, né? Mas como a gente consegue criar uma consciência, né? Ou melhor, permitir que a consciência seja maior que os pensamentos, a gente consegue sair dessa fantasia, a gente consegue quebrar parte dessa ilusão e, claro, tendo uma compreensão maior do eu, né? Eu vou começar a me aproximar da minha essência, vou começar a me aproximar de quem eu sou de verdade. Não de quem disseram que eu tinha que ser, ou daquilo que me colocam que eu tenho que aceitar goela abaixo, ou eu começo a ter um senso crítico sem dor, porque as pessoas entendem que para ter uma opinião elas precisam lutar, elas precisam. Não, é tudo pacífico. E ser pacífico é diferente de ser passivo. Eu não vou aceitar tudo do jeito que é porque não tenho escolha. Não, não é passivo, é pacífico. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito sem precisar entrar em conflito interno, sem me agredir, sem agredir o outro. Esse é o maior estado de presença, é fazer as coisas de uma forma onde a gente consiga levar a paz por onde a gente for. Se essa for a sua realidade, onde você passa, você está levando e deixando a sua paz, não tenha dúvida, você está se colocando a maior parte do tempo em seu estado de presença. Então, por isso, claro, a gente jamais vai fechar os olhos para tudo que acontece do lado de fora, mas saber do que acontece e se comprometer com o que acontece são coisas diferentes. E aí a gente não vai se permitir ser arrastado, né, por essa enxurrada de coisas, porque pode perceber, as pessoas que entram nesse emaranhado, dificilmente elas conseguem por conta própria, sem ajuda, dizer, eu não quero mais viver isso me cansou. Não, muito pelo contrário. Quando eu tenho a presença, eu posso olhar, saber que existe e perguntar, o que eu posso fazer para auxiliar nesse processo? Né? Porque essas imperfeições todas que existem aí, fomos nós mesmos que criamos, não? O homem criou tudo isso que existe. E agora, os seres mais conscientes têm uma função de deixar uma pegada mais humana por aqui. Né? Essa seria a ideia principal. Então, estar conscientes no presente vai nos permitir ter essa clareza, essa tranquilidade para resolver coisas, inclusive de ordem prática, do dia a dia, né? Porque eu recebo perguntas assim, como estar presente quando eu tenho um zilhão de tarefas por dia para fazer, né? Então, assim, quando eu estou no meu estado de presença, eu consigo organizar a minha vida prática. Então, eu não vou me desesperar por conta de uma viagem que eu vou fazer ou alguma coisa relacionada ao trabalho, eu simplesmente estarei presente. A presença, gente, economiza tanto tempo. Porque quando a gente não está presente, a gente está pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo, você não consegue concentrar.
E aí você tem que refazer esse trabalho várias vezes, porque você não estava ali presente, não estava prestando atenção, né? Então, canalizar a tua concentração de forma prática para aquilo que precisa ser feito é o maior presente que a gente tem na vida, né? Assim, a gente não tem aquela sensação de, nossa, passou o dia, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não fiz nada, não consegui fazer nada, né? Porque aí a gente ficou tomado mesmo pelos pensamentos. Então, a transformação interior não é encontrar respostas para todos os nossos questionamentos, mas sim ter uma nova forma de se relacionar com esses pensamentos, com essas emoções, e aí perceber que nem todo pensamento vai conseguir me seduzir. Que eu vou conseguir simplesmente desviar. Desvio dele e sigo meu percurso aqui. É um desprendimento da necessidade de entender tudo, de estar sempre alerta em relação a tudo, né? Então, o que é isso, né? Esse alerta, essa necessidade de nomear tudo, é pura e simplesmente a mente e a razão, né? O nosso lado masculino, que deve ser usado para executar o que o feminino já elaborou, e não para nos judiar nessa razão mental que às vezes é um tanto descompensada, nos desequilibra, né? Então, a gente tem que lembrar que se a gente for pelo caminho da consciência, trabalhando essa presença, eu consigo fazer essa conexão via sentir. A meditação de hoje trouxe isso, essa conexão via chakra cardíaco, porque uma vez que a gente chega na nossa paz interna, no nosso sentir, nós somos a paz. O pensamento muitas vezes não nos toma, a paz também. Então a gente pode se travestir dessa paz, né? E assim a gente consegue estar em conexão com esse momento do agora. E mesmo quando a gente está em sofrimento profundo, o estado de presença, ele pode ser um grande aliado. Não significa que a gente não vai sofrer, significa que a gente pode apenas sentir aquela dor de forma presente, sem aglomerar mais pensamento em cima daquilo. Porque se a gente não está presente para uma dor, a gente começa a criar mais história interna em cima daquela dor. E a gente faz mais sofrimento e aquilo fica mais arrastado. E aí eu vou para várias situações de arrependimento, de culpa. Será que eu fiz o suficiente? Não fiz. Então a ideia da presença em relação ao sofrimento é estar alerta para perceber que quando a gente enfrenta as nossas dores de forma consciente e presente, a gente não amplia esse sofrimento. A gente vai ter a dor porque a dor faz parte desse plano, mas a gente escolhe não continuar ampliando o sofrimento. Buda fala muito disso, né? A dor ela é real, o sofrimento é uma escolha, porque quando eu coloco mais pensamentos, mais densidade, quanto mais eu densifico aquilo dentro de mim, mais eu me arrasto correntes, né? Esse sofrimento ampliado, né? Eu fico carregando isso por muito tempo. Então, quando eu reconheço dentro de mim, de forma presente, tem essa dor? Tem. Tudo bem, só sente. Não precisa dar nome para dor, né? O pessoal dá nome, batiza, coloca no RG, CPF, né? E aí, o que que acontece? Já emaranhou. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Por quê? Porque eu tô fazendo um acordo com aquilo. Aquela dor é minha. Não, lembra, os pensamentos não são meus. Eles passam por mim. Essa dor não é minha, ela passa por mim, né? Então, quando eu permito que essa dor passe, ela segue o fluxo, é um rio, ela vai para onde ela deve ir e eu continuo no agora, não preciso caminhar com ela, né? Então, a atenção completa sobre esses processos é a aceitação completa. E essa é a única forma de transformar sofrimento em luz. Então, quando a gente olha para o poder do agora, a gente está falando disso, de presença em tudo, e não é tão complicado, é mais simples do que a gente imagina. É só a gente se treinar para não ficar promovendo as fugas, né? A presença, ela vai inclusive remover a ação do tempo em relação à dor, né? Ela vai evitar, como eu estava falando antes, que essa dor se estenda aí por longos anos ou até pelo resto da vida, como muita gente faz. E aí vai nos trazer essa consciência de que aqui tem uma única coisa que não muda nunca, que é a impermanência, né? Aceitar o agora é aceitar que tudo se move, que a vida é movimento constante. E esse movimento, estar na vida é estar em movimento. Não tem outro caminho. Tudo está se movendo o tempo inteiro. E tudo caminha e segue o seu fluxo, né? Ao nascer, a única certeza que a gente tem é que a gente vai fazer um trajeto e o fim desse trajeto é a morte.
E por que que a gente briga com esse fluxo tão natural, né? Parece que a gente está sempre num estado de insatisfação, né? Na infância, a criança, quando ela começa a tomar consciência, ela quer crescer logo. Ela quer sair e ir para a adolescência. Quando ela chega na adolescência, ela quer ser um adulto jovem. Né? Aos 40 anos, ela começa a evitar as rugas, começa a evitar as marcas, começa a desejar ter o corpo de 20 com a cabeça de 40. Né? E assim vai. Por que que a gente está sempre fugindo da gente? Por que que a gente está sempre fugindo do agora? Né? Então, a gente precisa se treinar a aceitar que cada período é um processo, é um degrau percorrido, né? E isso trouxe muito pra gente e é tudo que a gente vai levar, é tudo que ninguém nos tira, tudo que a gente aprendeu, né? Ninguém pode assaltar você em relação a isso, isso é seu. Tudo que você absorveu, tudo que você estudou, tudo que você entendeu da vida e o que você deixou é o que você carrega no seu ser. Então, a nossa relação com a aceitação do agora, ela sempre foi bastante precária, né? Mas a gente pode escolher crescer. Porque, assim, o amadurecimento, ele é uma escolha. Pouca gente sabe disso, mas ele é escolhido. A gente pode eleger amadurecer ou ser a criança eterna, porque o que a gente mais tem e enxerga por aí são crianças em corpos adultos, né? Então, a nossa relação com as finalizações também deixa muito a desejar. E aí, voltando a falar de morte, sem morte não tem renascimento. A gente é tão treinado para a morte, né? Mas a gente evita olhar, porque tudo acaba o tempo inteiro, não é assim? Ninguém fica na infância para sempre, ninguém fica na escola eternamente. A gente dá graças a Deus quando a gente finaliza um curso que a gente tanto desejou fazer, né? Uma faculdade. Quando a gente pegou um diploma, aquilo representa uma morte. Porque eu morro para um processo e renasço para outro. Não é assim? E a gente fica imensamente grato, por exemplo, ao final de um dia, estou voltando para minha casa depois de um trabalho que me tomou, aquele dia foi mais puxado. Morreu aquele dia, acabou. Então a gente lida o tempo inteiro com as mortes. Cada noite é uma morte, né? O seu corpo físico está descansando, onde está a sua consciência? Você não está consciente quando você dorme, você descansa. Então a gente tem todas essas pequenas mortes diariamente, mas a gente não olha para elas. E a gente lida com isso o tempo todo e justamente por isso a gente pode ir se treinando, percebe? Se eu estou presente para o meu dia entendendo as finalizações, por que que eu vou brigar tanto com uma morte física? Eu sei que nós somos imaturos para a morte, mas é possível se treinar dessa maneira, né? É possível observar que todos os movimentos acabam e se a gente esteve presente no momento em que aquilo aconteceu, não tem arrependimento, não tem dor, tem apenas uma presença consciente que vem te contar que você aproveitou, que você fez o melhor, que você se colocou presente para tudo que houve enquanto aquela situação ainda existia. Essa é a aceitação consciente da morte, aceitar que a morte não está separada da vida, mas que faz parte dela. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!